Transtorno dissociativo de identidade ou transtorno de múltipla personalidade é o tema de uma série estrelada pelo ator Tom Holland, aquele que faz o Homem-Aranha no universo Marvel, e que está disponível no streaming da Apple. Eu quero conversar com você como é que esse tema se relaciona à temática da inimputabilidade e como é que são os seus reflexos no processo penal, especificamente no procedimento dos crimes dolosos contra a vida. Mais do que uma série, um verdadeiro debate cultural norte-americano, com reflexos para nós que gostamos de pensar direito. Vem comigo. Olá, eu sou Antônio Suxberger e você está no canal Pensando Direito. Não se esqueça, antes de qualquer coisa, me seguir lá no Instagram e igualmente se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para as nossas notificações. O canal Pensando Direito volta com toda a carga agora, não apenas comentando temas jurídicos, mas também trazendo algumas reflexões sobre uma coisa que eu adoro: filmes, séries, produtos culturais, músicas e a sua relação com o direito, tudo bem? Vamos refletir um pouco sobre isso a partir do que seja uma série disponível no streaming da Apple chamado Entre Estranhos. Essa série é muito interessante e ela é estrelada justamente pelo Tom Holland. Tom Holland é aquele ator que ficou famoso por ter estreado o filme do Homem-Aranha, entre outros, Uncharted, e enfim, é um elenco estrelado, né? Especificamente são dois atores ali que conduzem essa série, a Amanda Seyfried, espero que esteja falando a pronúncia correta, e o próprio Tom Holland, que por sua vez, uma série de 10 episódios se inspira, olha só que interessante, numa história verídica. Esse filme muito bacana, que eu recomendo a todos vocês assistirem, ele trata de um sujeito, olha só que interessante, que tinha transtorno dissociativo de identidade ou transtorno de múltipla personalidade. O Holland está com essa aparência esquisita aí que eu estou exibindo para vocês, ele está com esse cabelão aí, a história se passa em 1979. A gente que está acostumado a vê-lo como Homem-Aranha vai estranhar um pouco, mas um ator soberbo num papel incrível. Por sua vez, um ponto interessante dessa história, nós, espectadores, somos surpreendidos a todo momento pela qualidade de entrega que ele faz dessa interpretação e, sobretudo, as diversas feições que ele apresenta ao longo da série. Eu não vou detalhar muito a história para não dar spoiler, mas o ponto aqui que nos interessa é que ele retrata um sujeito que tem esse transtorno dissociativo de identidade. Essa história, ela é vivenciada, ela é ambientada em 1979. Não fosse por nada, só a representação da cidade, das roupas, da moda, da maneira como eles se apresentam, as referências e as conversas, já valeria você assistir esse filme. Mas não fosse por nada, o interessante é que ele se inspira nesse livro aqui chamado The Minds of Billy Milligan. E o Billy Milligan é um sujeito que de fato existiu. Esse livro, ele aparece na primeira metade dos anos 90 e é muito interessante que culturalmente ele impacta de maneira muito forte nos Estados Unidos. O tema do transtorno de múltipla personalidade acabou assumindo um lugar presente, não apenas nos debates de mídia em geral, mas sobretudo nos debates de sistema de justiça. Para quem quiser conhecer esse livro, eu recomendo, ele já tem até uma edição em português, que é esse As Vidas de Billy Milligan, do mesmo Daniel Keyes, muito bem traduzido para o Brasil, diga-se de passagem. Repito, esse caso impactou muito, não apenas o debate público, mas a própria maneira como o sistema de justiça criminal norte-americano trata a temática desse transtorno dissociativo de identidade. Eu já dou até o ponto principal da série aqui. A primeira nomenclatura surgida, ou seja, a indicação de que alguém poderia ter múltiplas personalidades em si, aparece justamente nesse caso. E é esse caso que toca de maneira muito clara o debate público norte-americano. Para que vocês tenham uma ideia, ao longo dos anos 90 e também na década seguinte, nós tivemos uma série de filmes, séries que de alguma maneira emulavam ou tratavam isso. Vou trazer dois aqui que eu gosto muito. O primeiro deles é justamente um documentário, que detalha essa situação do Billy Milligan, chama Monsters Inside, as 24 faces de Billy Milligan. Billy Milligan foi diagnosticado com 24 personalidades diferentes. E até hoje, vale dizer, o Billy Milligan não respondeu
penalmente pelos crimes que lhe foram imputados, desde estupros e outras ações violentas, porque realmente se entendeu ali que ele tinha 24 personalidades com ele, inclusive até personalidades femininas ali guardadas. Nós temos 2 filmes que eu gostaria de destacar, que são da minha preferência, que tratam ou tocam de alguma maneira esse tema. Mais recentemente, em 2016, nós tivemos esse filme Split, dirigido pelo M. Night Shyamalan, em português, acho que o nome dele é Fragmentado. E James McAvoy entrega uma coisa soberba, ele apresenta 23 personalidades. Shyamalan não é bobo. Para evitar um processo judicial, o protagonista do filme tem 23 personalidades. O Billy Milligan tinha 24. Mas é claro que a associação com o que aconteceu no caso Billy Milligan é inevitável. Uma outra história também que toca essa temática, essa particularmente da minha maior preferência, é um filme chamado Primal Fear, de 1996, que no Brasil ficou conhecido como Duas Faces de um Crime. Esse filme, que é com Richard Gere, Laura Linney e também o estreante, eu não vou chamar estreante, mas acho que é o primeiro filme de projeção dele, Edward Norton, trata da história de um rapaz que literalmente estripa, ele mata de maneira brutal um clérigo. E por sua vez, havia uma suspeita de que esse clérigo abusasse sexualmente de crianças. E o que acontece nessa história? O Edward Norton se apresenta como uma pessoa que tem 2 personalidades. Ele, que era um rapaz gago, era um rapaz muito tímido e absolutamente pacífico, e a outra personalidade dele era a personalidade do Roy, um psicopata, um cara violentíssimo, inclusive com alguns traços muito interessantes que variavam inclusive sobre o que era uma pessoa canhota ou não. Um filmaço. E o Edward Norton entrega aqui uma atuação que o projetou como um dos maiores atores de sua geração. Se você não conhece esse filme, vale a pena assistir e vale a pena conhecê-lo, porque é um dos melhores filmes no tema. Ok, olha só, tá muito bom o papo, mas nosso canal é Pensando Direito. Então vamos falar sobre direito para poder ver como é que esse tema se relaciona aqui com o que eu estou falando? Bom, essa temática do transtorno dissociativo de identidade ou transtorno de múltipla personalidade, eu vou deixar ele a cargo dos profissionais de medicina ou dos profissionais de psiquiatria forense para melhor tratarem. Agora, no ponto que interessa aqui é saber como é que o direito trata alguém que se apresente em juízo e se afirme como uma pessoa incapaz de ser responsabilizada pelos seus atos. Ou seja, no direito penal, a gente chama isso de inimputabilidade. E olha que interessante, esse tema ele aparece dessa maneira justamente no que seja no Código Penal. No Código Penal, ele aparece no artigo 26, e lá diz que as pessoas são inimputáveis e não sofrerão pena privativa de liberdade, a pena corporal, quando ela, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito daquilo que realizou ou de se determinar de acordo com esse entendimento. São 2 situações. Ou a pessoa não entende o caráter ilícito daquilo que realiza, ou não é capaz de se determinar, ou seja, agir em conformidade com essa compreensão da realidade. O direito penal ainda traz uma figura que é uma figura de gradação dessa doença mental, dessa perturbação, ou seja, algo que lhe prejudique a compreensão e a determinação de sua própria conduta. Nós dominamos isso como semi-imputabilidade, está no parágrafo único desse mesmo artigo do Código Penal. A pena é reduzida de 1 a 2 terços se, por conta da perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, essa pessoa não era capaz de entender inteiramente o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse fato. É interessante notar que esse tema também aparece na própria Lei de Drogas, a Lei 11.343, e ela aparece assim justamente para dar um tratamento específico para aquele que tenha dependência química e, portanto, possa
a atrair para si essa impossibilidade de entender completamente o caráter ilícito do fato que realiza ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Pois bem, um ponto interessante aqui que aparece nessas séries, né, ou na série, ou mesmo no próprio livro, no próprio filme, Duas Faces de um Crime, no caso do Split, o sujeito realiza uma série de outros fatos, dentre eles também um homicídio, ou mais de um homicídio, é saber como é que nós, no direito brasileiro, tratamos isso. A inimputabilidade, usualmente, ela é causa para a instauração do incidente de insanidade mental, que nada mais é do que um incidente que ocorre no curso do processo, onde vai se verificar se o sujeito de fato sofre ou não sofre dessa figura que eu mencionei, ou seja, essa perturbação, esse problema, doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado, que lhe impeça ou de agir em conformidade com a sua compreensão ou de entender o caráter ilícito da sua conduta. De igual maneira, como gradação dessa possibilidade, nós temos a semi-imputabilidade, que também é resolvida por esse incidente de insanidade mental. Mais recentemente, o STJ, e eu me refiro aqui aos últimos anos, não é tão recente assim, o STJ fixou a compreensão de que a instauração do incidente de insanidade mental é matéria de defesa, ou seja, na compreensão do STJ deveria haver uma concordância ou uma aquiescência da defesa técnica do acusado para que esse incidente fosse instaurado com a finalidade do reconhecimento ou da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade. Essa é uma compreensão sujeita a críticas, mas eu vou deixar esse tema para outro dia. É um tema bastante interessante. Se você reputar pertinente, deixa seu comentário aqui embaixo que eu posso voltar a essa temática num outro vídeo. Mas por hora, quero comentar com vocês como é que fica a questão atinente aos casos que são submetidos ao tribunal do júri, ou seja, o procedimento dos crimes dolosos contra a vida. Nós sabemos que esse procedimento do júri é um procedimento bifásico, em que nós temos uma primeira fase chamada Judicium Accusationis, onde você tem uma admissibilidade dessa acusação que leva o caso ao julgamento pelo tribunal do júri, o Judicium Causae. No término desse sumário de culpa, ou Judicium Accusationis, o juiz togado ele tem diante de si 4 possibilidades decisórias: a pronúncia, que remete o caso para o julgamento pelo Tribunal Popular; a impronúncia, que é uma insuficiência de patamar probatório que ampare aquela acusação; a desclassificação, que é a compreensão de que se trata de um crime diverso do crime doloso contra a vida; e aqui me interessa aqui a chamada absolvição sumária. E aqui no ponto que nos importa, a absolvição sumária ela aparece formalizada justamente no artigo 415 do CPP, e lá estão descritas as possibilidades de absolvição sumária. Me interessa aqui o parágrafo único. Diz ele que se a tese defensiva daquele acusado for tão somente a tese de que ele era inimputável, ou seja, que ele é isento de pena por aquilo que ele eventualmente delineia, seja porque ele não consegue compreender o caráter ilícito da conduta, ou de se determinar de acordo com essa compreensão, por perturbação mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, doença mental em geral, veja que interessante, essa pessoa não será submetida ao julgamento do tribunal do júri. Interessante, né? Para que isso ocorra, é preciso que essa tese seja a única tese defensiva. Se houver cumulação de teses defensivas, a submissão do caso ao conselho de sentença, ou seja, ao tribunal do júri, se torna medida de rigor, não tem como dar outro tratamento. Mas no ponto que interessa aqui, em cotejo com essa maravilhosa série que eu estou anotando e os filmes que eu mencionei, é que no caso da série que emula a história do Billy Milligan, no caso vivido pelo Tom Holland ali em 1979, o que nós temos ali é um sujeito que experimentou todo um processo, porque ao apresentar essa tese defensiva de que ele tinha múltiplas personalidades, a novidade do caso, levado ao sistema de justiça criminal americano, não permitiu que aquele caso, de uma maneira geral, fosse tratado unicamente como uma temática médica. Essa era a grande novidade do julgamento. Já no caso do filme Duas Faces de um Crime, a gente tem ali uma questão processual até mais sofisticada. Uma vez que ele, diante da acusação, se declarou inocente, ou seja, ele nega a imputação que trazia contra si, na primeira audiência, logo no início do filme, seguidamente ao crime, o personagem do Edward Norton é questionado sobre o fato que era ali noticiado, ele diz, not guilty. Ele se apresentava como uma pessoa que desafiava aquela acusação.
E é interessante notar do filme que no curso do processo, o advogado vivido pelo Richard Gere, ele é impedido de arguir a inimputabilidade do sujeito, porque ele se encontrava vinculado à tese defensiva surgida no início do processo. Assistam o filme que vocês vão ver lá que tem um plot twist, uma virada no meio do filme, que resulta justamente na maior qualidade que esse, posso dizer, clássico do cinema tem. Mas atente para o seguinte fato: no direito brasileiro, o legislador, desde 2008, tenta subtrair, retirar do julgamento do conselho de sentença o que seja a imputabilidade ou não desse acusado, porque se trata de um tema médico e, como tal, ele deve ser objeto de um exame técnico que melhor lastreie a decisão do Poder Judiciário em geral, né? Ou seja, do juiz togado, no caso do Tribunal do Júri, do conselho de sentença. O ponto todo é permitir que essa decisão seja eminentemente técnica, até porque a temática da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado é igualmente uma decisão técnica. Já tivemos casos bastante rumorosos no Brasil sobre essa temática. Eu destacaria aqui o caso do Maníaco do Parque, que virou um filme recentemente também e, enfim, resultou numa atuação de nomes do nosso sistema de justiça criminal que de fato se destacaram bastante, né? Dentre eles, o então promotor de justiça, Edilson Mongenor Bonfim, hoje procurador de justiça, um dos mais talentosos tribunos do Ministério Público Brasileiro, que inclusive chegou a escrever livros sobre o tema, cuja leitura recomendo muito. O ponto todo que fica aqui como reflexão final é, primeiro, não perca essa série, não perca esses 2 filmes que indiquei, ou mesmo o documentário da Netflix que fala do Billy Milligan. Como eu disse, é um tema que impacta culturalmente os Estados Unidos e merece, que não fosse por nada, pela qualidade cinematográfica, que você lá assista. E na sequência fica a reflexão: como nós tratamos a inimputabilidade e como o direito brasileiro trataria esse transtorno dissociativo de identidade ou transtorno de personalidade múltipla. Diferentemente do que acontece lá, nós aqui tratamos isso como um tema mais técnico, como um tema médico, que observará o caráter técnico de uma decisão proferida a partir de uma instauração de um incidente de insanidade mental. Beleza? Bom, se você gostou desse conteúdo, lembre-se que você está no canal Pensando Direito e, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever, se você puder, deixar o seu like no canal. Isso comunica ao algoritmo do YouTube a possibilidade desse vídeo circular por aí. E para mais novidades, enfim, permaneça aqui nesse canal e me acompanhe lá no Instagram, que eu vou noticiando cada vez mais os próximos temas que aparecerão por aqui. Tudo bem? Obrigado, curta mais esse canal e te vejo na próxima. Tchau, tchau.